Esse é o Pode Falar, Aprender e Ensinar. Eu sou a Rose Souza, sócia fundadora e CEO da Verbify e também da Companhia de Idiomas. Aqui a gente aprende, desaprende, esquece das coisas que um dia aprendeu, ensina, vê o que o outro aprendeu ou não. Na escola, em casa, nas empresas, nos cursos online, nos aplicativos. O fato é que a gente aprende, ou pelo menos tenta aprender muita coisa o dia inteiro. O Pode Falar, Aprender e Ensinar é sobre isso. E aqui você fala também. É só se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente lá no Instagram, @verbify.oficial e comentar no post do episódio. E você pode também responder as minhas perguntas no Spotify. Você pode ouvir na sequência dos episódios ou buscar os temas mais relevantes para você, porque aqui você aprende como quiser. Oi, tô aqui na sequência da conversa com a Maria Tereza. Se você não ouviu o episódio anterior, começa ouvindo, lá tem como a gente se conheceu, tem uma apresentação dela, e a gente já vem aqui a sequência de uma conversa que a gente está falando de objetivos, de medo, de comparação, sabotagem, a gente está contando história, dando exemplos, então vai lá no episódio anterior e volta aqui para ouvir essa sequência da conversa. Tereza, o que você falou lá, encerrando o episódio anterior, me fez lembrar de muitas frases, assim, pipocou aqui aquela frase, o que nos protege pode nos aprisionar, quando você falou de zona de conforto, de medo, então você se sente muito protegido ali, que bom, escapei da vida, né, escapei do risco, e aquilo te aprisiona. Também de uma frase do Joseph Campbell, que é: na caverna que você tem medo de entrar está o tesouro que você procura. Às vezes a gente passa uma vida procurando um tesouro que está dentro de uma caverna que a gente tem medo de entrar. Então, é lidar com esse lado nosso de insegurança. E eu me lembrei de uma história, que é uma passagem da Odisseia, de Homero, aquele livro escrito há mais de 2000 anos, que fala um pouco sobre isso que a gente está conversando aqui. Eu conheci a história num curso do Alex Bretas, e aí ele conta que Ulisses e a sua tripulação estavam prestes a navegar pela ilha de Capri, que é um lugar rochoso, cheio de sereias, né, no imaginário ali do que foi escrito, né, na Odisseia do Homero. E aí eles voltavam da guerra ansiosos para chegar em casa e reencontrar suas famílias, mas tinha o canto das sereias, né? E Ulisses sabia que existia o canto das sereias e que esse canto seduzia os homens e fazia com que eles quisessem se jogar na água desesperadamente. Então, o que Ulisses fez? Antes de passar por essa região onde teria o canto das sereias, ele tapou o ouvido dos seus marujos com cera e ele pediu para ser amarrado ao mastro do barco, porque aí, ao rodear a ilha, o Ulisses gritava, né, alucinado, para que ele fosse desamarrado, porque ele estava ouvindo o canto da sereia, mas ele não podia ser desamarrado, e o restante da tripulação não escutava Ulisses, porque estava ali com a cera no ouvido. Então, e também eles não ouviam o canto das sereias. E foi assim que eles conseguiram resistir à tentação do canto da sereia e passaram ilesos pela ilha. Então, o que isso me diz, né? Entender quais são as nossas tentações, o que rouba a nossa atenção, quais são os nossos pequenos vícios, quais são os nossos grandes vícios do dia a dia, como é que a gente consegue, sei lá, hackear tudo isso para passar pela ilha cheia de sereias e chegar onde a gente quer chegar. Eu acho que todo dia tem uma ilha cheia de sereias chamando a gente, né? Verdade. Então, existem os contextos externos que parecem nos puxar e a gente cai nesse mar inconscientemente, quando a gente vê já está lá, tipo Instagram, quando a gente vê já está lá, Netflix, quando a gente vê já está lá, e cada um sabe aí onde é que está o seu canto de sereia hoje, né, que nos puxa e nos leva sem que a gente tenha nenhum poder sobre aquilo, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, né, na hora de pensar quem é senhor de quem hoje. Então, acho que é a mesma coisa também de colocar o tamanco na máquina para a máquina parar. Quando a gente vê, a gente já colocou nosso tamanquinho ali, e aí a máquina parou, e a gente não faz, sei lá, não faz o menor sentido. Acho que a gente está se prejudicando
Uhum. E, só para fechar todas essas analogias, é o tiro no pé. É, É o tiro no pé que a verdade. gente dá, né? A gente acha que está fazendo alguma coisa boa para a gente, mas quando a gente está dando um tiro no próprio pé. Às vezes a gente coloca o tamanco na máquina que está fazendo algo que é bom para nós também, né? É verdade. Eu adorei esse exemplo, é perfeito. Essa sereia com tamanco, então nem se fale, vai dar ruim mesmo. A sereia com o tamanco é ótimo, né? A sereia que puxa você com o tamanco Nossa, aí perfeito. que bloqueia tudo, que bloqueia a sua máquina, né? Isso, E hoje essa tecnologia que é maravilhosa, ela sim. também é altamente viciante. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente, que eu falei no início, lá no outro episódio, que eu tenho ido para a varanda no final do dia. Eu acho que o home office, ele também nos deixa muito autômatas, né? A gente passa o dia, é muito conveniente, é maravilhoso, mas a gente passa o dia sentado, que já não é natural. Passar o dia sentado, tinha que passar o dia se mexendo e não sentado, olhando para uma luz que não é a luz do sol, não é a luz do céu, né? Olhando para luzes, né? Porque o notebook é celular, notebook. Você fica olhando para essas luzes e aí, à noite você ainda liga a TV e vai ver uma série. Quer dizer, nada disso é muito natural, por isso que a gente precisa desenvolver ao longo do dia os antídotos, né? Que é para tudo. Eu costumo desligar tudo mesmo aqui, desliga o computador e até falo para a máquina, né? Eu falo, dá uma descansada aí, que eu também vou dar uma descansada ali. E aí ir para a varanda mesmo, ou ir para uma janela e olhar o céu, olhar o movimento das nuvens, olhar o voo dos pássaros, o que você tiver aí na sua janela. Eu acho que isso é um antídoto para aquilo que a gente está fazendo dos nossos dias, né? De trabalhar o dia inteiro de frente para a luz. Estou falando isso porque a gente está falando de pequenos vícios, né? De canto da sereia, do quanto essas coisas todas da tecnologia nos puxam, porque são muito atraentes, é cor, é uma ilusão de que a gente está ali se relacionando com É as pessoas, verdade. quando na verdade não está necessariamente, as redes sociais não tem um design exatamente para relacionamento, né, para outras coisas, É, e a gente precisa ter uma vida saudável, física e mentalmente também, né, então tem que ter uma intencionalidade aí de, tá, eu estou nesse mundo, vivo nele, mas o que eu estou fazendo como contraponto, como antídoto. Então, é olhar as nuvens, é olhar o céu, é fechar os olhos e respirar, é fazer uma oração, é escrever à mão num caderno. A gente está falando muito disso aqui nessa conversa, né? Coisas que são contraponto àquilo que a gente já vai fazer mesmo, que é se envolver com tudo que a tecnologia nos traz, né? isso. Eu acho que você só conseguiu perceber tudo isso porque é uma pessoa que se conhece. Você percebeu que algo não está te fazendo bem. É fruto de exatamente o que nós falamos, de parar e pensar em saber o que é benéfico, o que não é, mesmo que não tenha todas as respostas do que é melhor, mas pelo menos você já tem uma clareza de que tem algo que incomoda e você está olhando para isso. Isso é fruto de autoconhecimento na veia, não é, Rose? Porque senão você poderia ficar apenas insatisfeita com o home office, apenas insatisfeita com outras situações que você não consegue enxergar. Então, você vai procurando maneiras, só porque você identificou aquilo que está te incomodando, você foi atrás ou está indo atrás para mudar essa forma. E vai buscar e vai achar. Quem procura, acha. E isso é autoconhecimento e ele é vital na nossa vida. E tem tudo a ver com o que nós estamos falando, porque tudo isso é autoconhecimento. Você vê que, por exemplo, no teu exemplo, que eu achei essa história maravilhosa, do capitão, dos marujos, da canto das sereias, eu achei muito a ver e muito interessante. Você vê, não é falta de capacidade, nem dos marujos, nem do capitão. Todos eles deviam ser hábeis no seu ofício. Eles eram homens do mar, mas eles corriam risco.
de não ter as suas ações, de não chegar na sua casa, eles tinham, e eles iriam agir por conta disso, contrários a esse objetivo, quer dizer, eles iam morrer antes do chegar em casa. Você vê, e todos eles eram competentes, todos tinham uma inteligência. Então, eu achei sensacional a atitude dele, já prevendo o desastre que você está falando. Você está prevendo um desastre que mais para frente poderia te causar algum problema maior, né? Ele buscou, no caso do capitão, ele com veemência impedir que aquilo acontecesse. Pode ser nas questões que não estão, que para você não estão bem e você está buscando saídas, pode ser na pessoa que queira chegar nos seus objetivos e toda hora breca e não sabe por quê. A gente tem que agir como o capitão mesmo, com veemência, para impedir que aquilo continue a nos prejudicar. É preciso encarar mesmo, buscar soluções, para que a gente, mais para frente, passou 10 anos, se a gente não se mexe em relação a essas coisas, eu vou olhar, o que eu fiz durante os 10 anos? Tempo vai passar, eu fazendo ou não fazendo nada, aquele tempo vai passar. Então, que eu faça, que eu vá na direção, que eu busque saídas para aquilo que não está muito bom. É isso. E tudo começa com autoconhecimento mesmo, É né? verdade. Eu vejo que num passado não muito distante, assim, alguns anos atrás, eu tinha dificuldade de me conectar com as pessoas, e eu aprendi muito isso com você, né? Aquela coisa de dar um oi, né? Falar, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Você tá bem? É um afeto que precisa ser expresso, mesmo que você esteja à distância, né? Mesmo que seja à distância. Precisa, porque está dentro do seu coração, e não adianta ficar só no seu coração, ele precisa ser transformado em ação. E aí eu comecei a ver que esse era um ponto fraco, um ponto meu a desenvolver, que investir um tempo para as conexões, para desenvolver qualidade nessas minhas conexões, pessoas que eu amo pelo mundo ao longo da minha vida, e que se eu não nutrir essas relações, eu não vou estar feliz. Não importa o que eu conquiste, eu não vou estar feliz, porque relações precisam ser nutridas. E quando você falou assim, buscar com veemência, né? Eu pensei nisso assim, a minha veemência foi, eu coloquei na agenda, o que para alguns é ridículo. Eu coloquei na agenda assim, uma conexão por dia. E como eu vivo com a agenda aberta do Google, porque eu tenho várias reuniões, várias coisas, várias tarefas, no início não é natural, porque é o teu ponto fraco. Se é o teu ponto fraco, não é natural. Se fosse natural, seria seu talento, né? Então, todo dia eu olhava lá, meia hora, uma conexão por dia, eu ficava olhando, meu Deus, o que eu vou fazer? Tá bom, vai, aí eu vou dar um oi para não sei quem. Aí eu olhava para minha lista de contatos e começava, nossa, essa pessoa faz um tempão que eu não falo com ela. Dava um oi, e aí, como é que você tá? Isso foi ficando natural, é aquela expressão em inglês que é fake it, then make it. Quer dizer, primeiro é fake mesmo, primeiro você fica, meio falsinha, né? Por quê? Não é o teu natural, mas está no teu coração, não é falso no sentido de não estar no teu coração. Só não é confortável para você. O que conforto você está a fim de abraçar para poder conquistar o que você quer, ser quem você quer, né? Então, no começo foi um desconforto para mim. Mas aos poucos você ficando confortável, é delicioso, e hoje precisa estar na agenda. Hoje já é natural. Pode ser ridícula essa história para alguns, para outros pode ser colocar as finanças na planilha, o que para mim é super natural organizar essas coisas, eu sou uma gestora. Para outro, eu não sou gestor, não consigo, é tudo uma bagunça. Então, cada um sabe o que não é natural e o que precisa fazer com veemência, como você disse, no dia, né? Quer dizer, é uma disciplina, é a hora de fazer isso. Você vai lutar contra, mas se amarrar no mastro, né? Como foi para o Verdade. E às vezes assim, porque não era natural, aí entra, e o medo? E o que a outra pessoa vai achar? A gente vai... Medos e inseguranças estão no nosso inconsciente, e muitos são crenças que nós aprendemos. Eu não vou fazer isso, mas não é natural, não é natural, não é essa palavra. Não é algo que a gente faz, eu não vou ter contato.
simplesmente não tem, vamos dizer. Por quê? Aprendeu que como posso incomodar alguém, a pessoa pode não gostar. Olha quantas crenças pequenas que a gente tem que ir vencendo para a gente poder chegar onde quer. Esse é um exemplo. É um exemplo maravilhoso. Nós estávamos fazendo, me lembrei agora, que nós estávamos fazendo uma trilha, eu e você. Acho que a gente estava indo para Itaimbezinho. Quando eu comentei com você assim, engraçado, as pessoas vêm e não nos cumprimentam. Em outras trilhas que eu fiz, as pessoas sempre se cumprimentam. Aí você falou, por que a gente não começa? Falei, é mesmo. Foi a gente cumprimentar, os cumprimentos vieram de volta. Então, aquilo passou a ser natural, quer dizer, começou comigo, e eu estava, na verdade, esperando que alguém fizesse, que eu estava acostumada em outros lugares as pessoas faziam. Então, você vê, a gente romper com alguma coisa, correndo o risco de alguém não cumprimentar, e não tem problema algum. Essas coisas que a gente vai vencendo, a gente nem percebe, mas fazem diferença na nossa vida. Então, como que a gente tira esse tamanco da máquina? Aquele tamanco que foi jogado. Bom, quando esses rolamentos da máquina pararem, ou quando as coisas engriparem na nossa vida, é aquilo que a gente já falou. Vai tirando as desculpas, as historinhas que nós contamos, é por causa disso, por causa daquilo. As fantasias que nós temos, porque a gente acha muito óbvio que o outro deveria fazer. A gente não vê o que a gente, muitas vezes, deveria fazer. E a gente sempre acaba tendo alguma justificativa da nossa atitude. Então, vou dar um exemplo bem simples. Eu não consigo tal coisa por conta da minha infância pobre. Não dá dizer que alguém falou isso. De fato, ela teve uma vida muito difícil quando era criança. Não é mentira, ela está falando uma verdade. Mas então pense, há outros nas mesmas condições que você que conseguiram. Eu tenho que fazer ela pensar, ela tem que ver por um outro lado. Então, aquilo não é a razão. Então, não é só essa a razão. Então, existem outras coisas, não é só essa pobreza que me prende. Tem outras coisas. Pensa nisto. Outra coisa, se você continuar, ver a pessoa, né? Continuar pensando assim, o que é que vai te acontecer? Esse mesmo pensamento tem te ajudado a ir para frente? Provavelmente não. Há 5 anos atrás, há 10 anos, mudou seu pensamento? Não. Se você mantiver esse pensamento, daqui 5 anos, 10 anos, vai te ajudar? Não. Aí é uma longa conversa. E não vai se manter aquela justificativa para sempre. Por isso, Rose, a gente tem que dar umas paradas, como você falou muito bem. Mas tudo aquilo que você falou, as mídias, o Instagram e todas essas plataformas, N plataformas, que não tem. Porque a gente tem que pensar que nós temos um mundo interior rico, sensível. Nós temos um universo dentro da gente, cada um tem. A criatividade, os gostos, as opiniões. Conheça mais de você. E lembre, o seu mundo interior é rico. Entre em contato com essa preciosidade. Nós nos descuidamos, muitas vezes, como quem deixa seu diário pessoal numa gaveta. Deixa lá, não olha, não valoriza. Sempre quis fazer, mas depois não liga. É isso que a gente acaba fazendo com a gente. Até por isso, pensando nesse período de dar essa parada, e nós até já conversamos sobre retiros de silêncio. É uma conexão que você sai de tudo aqui, de todos os cantos da sereia possíveis, e é uma forma de você ligar em você. É bem interessante. Isso a gente também pode fazer em alguns momentos, sozinhas, na nossa casa. Não vai ser igual, mas pode ajudar bastante. Retiros de silêncio. Fiz vários, né? Você sabe, vários dias, né, de retiros de silêncio, adorava. Acho também essas pequenas pausas, essa coisa do silêncio na tua casa, né? Todo dia um pouquinho.
é bem contrário ao mundo que está lá fora, de velocidade, de ruídos, né, de barulho, de cores, é tudo muito chamativo. Então, sempre no início de qualquer facilitação que eu faço, qualquer curso, quando eu falo vamos chegar, né? Tá todo mundo já conectado, eu faço só online hoje, tá todo mundo conectado, eu falo, então vamos chegar. O pessoal, chegar como? Já cheguei, filha, tô aqui com você, tô olhando para a luzinha, né? Então, o que é chegar, né? Vamos nos alongar, vamos fechar os olhos, vamos respirar. São executivos, pessoas que não têm tempo a perder, e eu fico imaginando, e depois eu até falo, você imaginou que fosse PowerPoint, conteúdo, vamos lá, anota aí, eu falo aqui, você anota aí. E muitas vezes a gente nem se preparou, não preparou a mente, não preparou o corpo para aprender, não preparou, não fechou os olhos e respirou, não se desligou de alguma coisa que estava vivendo para viver uma outra. Sempre entre um compromisso e outro, eu gosto de deixar aqueles 15 minutos, porque você não está deixando de ser produtivo se você tira alguns minutos entre uma tarefa e outra, entre uma reunião e outra, para respirar, para ir ali na janela, como a gente falou, para buscar um pouco de silêncio, buscar um pouco de paz. Você volta tão renovado e tão melhor, às vezes 5 minutos de olho fechado, só respirando, você fica tão melhor para a sua próxima reunião ou para o seu próximo relatório que você vai ter que criar, você fica duplamente produtivo, já que o objetivo da empresa é ter pessoas produtivas. Parece um contrassenso, mas não é. Essas pequenas paradas durante o dia, elas só ajudam você a ficar, além de mais saudável, também mais produtivo, mais atento, mais concentrada, mais focada. Então, a gente precisa buscar essas coisas para se manter sã, né, Tereza? Ai, tá acabando o nosso tempo nossa, de novo! Eu ia falar assim, que tudo isso que você mencionou agora, essa respirar, essa paradinha, ela nos ajuda muito, a gente, é quando a alma encontra o corpo, quando estamos presentes, quando a nossa mente consegue ficar presente junto com o nosso corpo, e se possível com o nosso coração também, quando eu estou mais plena para dar e receber, isso que a gente precisa. Bom, vamos lá, a gente está encerrando. Eu gosto muito de uma frase do Jean Paul Sartre que fala: não importa o que a vida fez de você, mas o que você faz com o que a vida fez de você. Na verdade, hoje eu já tenho uma clareza, assim, no sentido, eu discordo dele, ouso discordar dele. Eu acho que importa, assim, o que a vida fez da gente. Eu acho que se eu sair de um lugar de preconceito, se eu sofri violência doméstica, se eu sair de um lugar de miséria, isso importa muito, e eu preciso cuidar disso, cuidar dos traumas que ficaram em mim. E é muito importante olhar para trás e ver que eu sou produto de tudo que eu vivi e quais foram as forças que isso tudo me trouxe e também as fraquezas e as marcas que tudo isso me deixou. Então, importa o que a vida fez de mim, sim, mas é o que eu vou fazer agora com o que a vida fez de mim. Então, também tem aí uma ação. Eu acho que isso resume um pouco do que você falou há pouco, né? Então, não é só ficar olhando para trás, mas é também olhar para trás, entender que, ok, é como eu sou, e o que eu vou fazer com isso? Porque o que é importar, né? Importar é o que a gente traz para dentro. Importar, né? Não é? Um produto importado é um produto que a gente trouxe para dentro do nosso país. Então, o que importa para mim? O que importa para mim é aquilo que eu trago para dentro, é o que me toca. Então, talvez importe sim o que a vida fez de mim, eu tenho que olhar para isso, ver se o resultado é uma pessoa da qual eu me orgulho, que eu gosto de ser, que eu estou feliz em ser quem eu sou, ou se não é bem isso, se tudo que eu vivi me destruiu um pouco, me tornou uma pessoa amarga, me tornou uma pessoa grossa, me tornou uma pessoa triste, e eu não quero ser assim, então ok, deixa eu entender isso e mudar. E você é coach, você tem muita técnica para que a gente faça essas incursões internas, né? Eu sou mentora, então eu só posso aceitar um mentorado
que queira percorrer um caminho que eu já tenha percorrido na vida. Acho que essa é a nossa diferença, assim, no que a gente faz, né? Você faz isso com muita técnica e junta com a tua experiência de vida. Eu, como mentora, então eu aceito o mentorado porque eu já vivi aquilo, já tive aquela dificuldade, já percorri esse caminho, então eu volto e ajudo essa pessoa a percorrer aquele caminho também. E tem, além de coach, de mentoria, tem livro, tem filme, tem jornadas com escrita, tem meditação. Acho que o mais importante é a gente tirar um tempinho, né? Todo dia, a gente falou tanto disso nesse bate-papo delicioso, tirar um tempinho para olhar para dentro. Acho que mesmo que lá fora tenha tanta coisa interessante, divertida, viciante, é parar um pouco e olhar para dentro de si. Isso E a gente mesmo. falou tanto disso. Nossa intenção aqui, para você que está ouvindo esse podcast, é que você se inspire para fazer o que você quiser da tua vida, de forma que você busque a tua saúde física, mental. E fala, Tereza, se despeça, a Então, gente está olha, finalizando essa conversa. nossa, ainda tem um mundo de, de conteúdo que a gente poderia explorar, porque é um tema da nossa vida, é um tema que todo mundo passa ou passou por isso. Eu gostei muito que você falou, eu acho que a gente tem que respeitar a nossa história, assim, sabe? Isso daí é frase bonita, e outra, nada pode ser generalizado. Eu acredito que a gente tem que olhar, a gente não vai ficar no passado, mas eu acho que a gente tem que respeitar a nossa história e daqui para frente caminhar para aquilo que a gente deseja, com saúde, com empatia, com tudo aquilo que a gente sabe que é bom. Mas se eu fosse resumir, não digo resumir, mas um ponto que eu gostaria de destacar é que o autoconhecimento é uma grande jornada. E à medida que a gente vai caminhando, nós temos que estar dispostos a nos olhar como somos. E às vezes nós temos umas coisinhas assim meio esquisitinhas. E temos também muita coisa boa. Identificar o que nos prende, o que nos puxa para baixo. E a coisa mais importante, sem julgamentos. Eu tenho que me olhar, de fato, como eu sou, como essa criatura que Deus fez, que tem tanta coisa boa a dar e tanto a aprender também. Sem apontar dedos também, porque senão é a culpa de alguém, a gente não sai da nossa prisão. Com humildade, num processo constante de rever atitudes e realizar novas descobertas. Ai, que lindo. Tem dica? Dica de livro, dica de filme? Fala aí. Como dica de livro, tem 2 livros muito bons. Chama O Ciclo da Autossabotagem, e de Stanley Rosner e Patrícia Hermes. Tem outro livro, Ressignificando, de Richard Bandler e John Grinder. De filme, O Divertidamente, e o filme Clique também. Legal. Eu continuo com o meu Hábitos Atômicos do James Clear, que eu citei aqui. Acho que ele tem muito a ver com algumas coisas que a gente conversou com relação a hábitos. Gosto muito também do Conversas Corajosas, que eu e você, Tereza, estudamos, assim, lemos e, gente, a gente ficou assim, vários sábados, domingos, a gente marcava uma horinha, mas ficava 3, conversando sobre esse livro da Elisama Santos, Conversas Corajosas. Eu acho que ele tem Maravilhoso. muito a ver com algumas coisas que a gente falou aqui, de relacionamento, de conexões, né, de quem a gente é. Tê, fala aí como é que as pessoas te acham, mulher. Pode me achar pelo Instagram, @Maria Tereza com Z, sem o H. Marani, Marani. Também pelo WhatsApp, posso falar? WhatsApp? Claro, manda. WhatsApp 11 99935 6127. É a forma mais fácil de me achar. Pode mandar um direct. Muito bom. E você que está ouvindo a gente, que ouviu os 2 episódios, que legal, te agradeço. Espero que a gente tenha sido relevante na tua vida.
que essa reflexão tenha feito diferença. E se quiser conversar com a Tereza, tá aí os contatos. Se não pegou, volta um pouquinho aqui nesse podcast para você pegar os contatos dela. Ela está dando generosamente o WhatsApp dela para conversar com vocês. E comigo também, manda uma DM lá no Rose F. Souza, _ no Instagram. Ou fala comigo aqui mesmo, a gente está no Spotify, então você pode mandar um comentário. Eu sempre estou olhando ali os comentários de vocês. Mande também temas sobre o que você quer que eu chame. Eu posso chamar especialistas, posso chamar pessoas que têm como contribuir. O Pode Falar, Aprender e Ensinar tem esse objetivo de conversar com você que se interessa por processos de aprendizagem, e tudo é aprender, viver é aprender. A gente está falando aqui do lifelong learning, que é um termo que está todo mundo falando nas organizações, que é aprender, aprendizagem contínua, aprender ao longo da vida, e tudo que eu fiz aqui hoje com a Tereza foi aprender com ela comigo, nessa conversa deliciosa, agora compartilhando com vocês essa conversa. A gente também fala de life-wide learning, que é aprender com a vida, aprender com as pequenas coisas. Essa conversa hoje foi sobre isso. Obrigada por você estar aqui, e beijo, Tereza. Tá bom. Gratidão por a generosidade de ceder o seu tempo. Sei que você é super ocupada, e que bom a gente estar aqui num sábado à tarde, dedicando essa conversa a todo mundo. Para mim foi uma delícia. Muito obrigada. Abraço, Rose, abraço a todos. E qualquer dúvida pode me escrever, pode me contatar das formas que eu dei aqui, tá bom? Vai ser com o maior prazer. Lindo. Obrigada. Beijo.